Você já se perguntou por que ainda pensa nele? Porque mesmo depois de todo o sofrimento, toda a manipulação, toda a dor que você viveu, ainda há momentos em que se questiona se fez a coisa certa ao se afastar? E se eu te dissesse que essa dúvida que você carrega não é fraqueza, mas sim um sinal de que você possui algo raro e precioso, um coração que ama de verdade, uma alma que busca conexão genuína? Você já sentiu que talvez seja diferente dos outros, que sua sensibilidade é maior, que você vê e sente coisas que muitos não conseguem perceber? Eu entendo completamente essa confusão. Entendo a dor de amar alguém que não soube valorizar o tesouro que você é. Entendo a sensação de ter dado tudo de si e recebido migalhas em troca. Mas hoje eu quero te mostrar algo que pode transformar completamente a sua perspectiva sobre tudo isso. O que você viveu não foi apenas uma relação tóxica, foi um despertar. Foi o universo te mostrando que você é mais forte do que imagina, que sua luz é tão intensa que incomoda aqueles que vivem na escuridão. Você não foi escolhido para sofrer. Você foi escolhido para se libertar e mostrar o caminho para outros que ainda estão perdidos. Neste vídeo, você vai descobrir a verdade sobre o que realmente acontece na mente do narcisista quando você decide parar de jogar o jogo dele. E o que você vai ver não é apenas revelador, é libertador. Porque quando você entende o poder que tem em suas mãos, quando compreende que seu silêncio é sua maior arma, tudo muda. Se você sente que esse vídeo chegou até você no momento certo, se algo dentro de você está dizendo sim, eu preciso ouvir isso, então se inscreva no canal agora, porque essa jornada de autodescoberta que estamos começando juntos pode ser o divisor de águas que você estava esperando. Vamos começar revelando o primeiro e mais impactante segredo. O que realmente acontece quando você simplesmente para de ligar. 1. O colapso silencioso. A primeira reação. Quando você finalmente escolhe o silêncio. Quando decide que não vai mais correr atrás. Não vai mais implorar por migalhas de atenção, nem aceitar ser tratado como plano B na própria história. Algo profundo acontece. Mas não é o que o ego espera. E certamente não é o que o narcisista imaginava. A primeira reação dele não é gritar, acusar ou sair com outra pessoa no dia seguinte. Não. A primeira reação é silenciosa, fria, interna, invisível aos olhos, mas ensurdecedora por dentro. É o pânico, um colapso emocional que acontece por trás da máscara que ele sempre usou para esconder o vazio. O narcisista construiu toda a sua identidade sobre a sua reação. Você sim, você, com sua empatia, com sua alma aberta, com sua vontade de entender, perdoar, insistir. Você foi o espelho que ele usava para acreditar que era poderoso, desejado, especial. E quando esse espelho se afasta, o que sobra é o reflexo de um ego nu, frágil e desesperado. É como se ele estivesse em um palco e as cortinas se fechassem subitamente, sem plateia, sem aplausos, sem atenção. E então ele é forçado a encarar o silêncio da própria alma, um lugar do qual ele sempre fugiu. E esse momento é aterrorizante para quem vive da validação alheia. Há uma história simbólica que representa bem isso. Imagine uma criatura das sombras, que só se alimenta da luz dos outros. Durante anos, ela viveu à sua volta, sugando sua energia, controlando seus passos com promessas vazias e ameaças sutis. Mas um dia, essa criatura acorda e percebe que a luz sumiu, que você não está mais ali, que o alimento emocional acabou, e ela entra em colapso porque não sabe existir sem você. É isso que acontece com o narcisista quando você escolhe se retirar. Você já sentiu isso? Já percebeu como sua ausência doeu mais do que sua presença constante? Isso porque sua alma tem valor, sua energia tem força, você é única. E quando decide se afastar, você não apenas quebra um ciclo, você força o outro a olhar para o espelho quebrado da própria inconsciência. E aqui está a verdade libertadora. Esse colapso silencioso é o primeiro sinal de que você está no caminho da cura.
porque a sua ausência fala mais alto do que qualquer discurso. O seu silêncio revela tudo o que a presença escondia. Se essa parte da jornada ressoou com você, se você já percebeu esse silêncio desconfortável do outro quando você se retirou, compartilhe nos comentários com a frase: "Eu quebrei o ciclo". Vamos apoiar uns aos outros nessa caminhada de libertação e cura. 2. A sondagem desesperada. Os primeiros ataques. Após o colapso inicial, quando o narcisista percebe que você realmente se afastou, que você não está mais disponível para responder, para justificar, para reagir, ele entra em uma nova fase do jogo, a sondagem desesperada. Mas, diferentemente do que muitos esperam, essa etapa não se manifesta com explosões ou confrontos diretos. Pelo contrário, ela é sutil, camuflada, cuidadosamente construída para parecer inofensiva. O narcisista se apresenta como alguém tranquilo, curioso, até preocupado. Mas tudo é estratégia. Ele quer saber: será que ainda tem poder sobre você? Será que com uma frase aparentemente carinhosa consegue abrir uma brecha emocional? Será que você ainda responde? É aí que surgem aquelas mensagens disfarçadas de afeto ou lembrança, frases como: "Vi algo que me lembrou de você. Lembra daquele dia incrível que passamos juntos? Você está diferente. Espero que esteja tudo bem." Essas abordagens não são espontâneas nem sinceras, elas são táticas. O objetivo não é reconexão verdadeira, é controle. É medir se você ainda está vulnerável à presença dele, se ainda se sente na obrigação de responder, se ainda há espaço para reabrir o ciclo de manipulação. E aqui é importante compreender: a sondagem não busca reconciliação genuína, ela busca reação. Qualquer forma de resposta, mesmo que negativa, serve como combustível para o ego dele. Porque o simples fato de você responder já comunica que ele ainda existe no seu campo emocional. Muitas pessoas, especialmente as mais empáticas e espiritualmente despertas, se sentem culpadas por ignorar essas mensagens. A dúvida se instala: será que estou sendo rude? Será que ele mudou? Será que mereço uma segunda chance de ouvir? Essa dúvida, essa hesitação, é precisamente o que ele espera. E por isso reconhecer essa dinâmica é essencial para sua libertação. Se você se identificou com esse comportamento, se percebe que recebeu essas tentativas de contato aparentemente inocentes, saiba, não é coincidência. É manipulação emocional camuflada. E ignorar essas investidas não é frieza, é força. A resposta mais poderosa que você pode dar não é argumentar, não é confrontar, não é explicar por que você se afastou. A resposta mais poderosa é o silêncio. O silêncio desarma. O silêncio mostra maturidade emocional. O silêncio revela que você não está mais disponível para jogar o jogo da manipulação. E essa é a mensagem que mais assusta o narcisista. Saber que perdeu o controle sobre alguém que ele considerava seu objeto de uso emocional garantido. Agora, se esse conteúdo está te ajudando a enxergar com mais clareza tudo o que você viveu e está vivendo, eu quero te oferecer um passo ainda mais profundo na sua cura. Baixe agora o meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Nele, eu aprofundo os mecanismos e as fases do despertar espiritual e te ajudo a entender o verdadeiro propósito de tudo isso que você enfrentou. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Esse livro pode ser exatamente o guia que você precisava para transformar sua dor em poder. Você não está só. Você está despertando, e o silêncio que você escolhe agora será a semente da sua liberdade mais poderosa. 3. A sedução forçada, o retorno do falso amor. Quando a sondagem falha, quando você se mantém firme, silencioso, inacessível, o narcisista sente que está perdendo o controle. E é nesse momento que ele ativa uma das estratégias mais perigosas e ilusórias: a sedução forçada, também conhecida como hoovering.
É aqui que o jogo muda de tom. A mesma pessoa que te humilhou, que ignorou suas dores, que te fez acreditar que era inadequada, reaparece como se tivesse se transformado. Volta com gestos gentis, palavras doces, discursos sobre mudança, sobre cura, sobre amor. Fala de terapias, de autoconhecimento, de como agora entende o que perdeu. Ressuscita lembranças boas, frases antigas, momentos felizes que vocês viveram. Ou pelo menos que ele quer que você acredite que foram felizes. A armadilha está justamente nisso. Ele não volta com gritos nem acusações. Volta com o rosto do amor ideal. Mas esse amor não é verdadeiro. É apenas uma tática refinada de manipulação para retomar o domínio que ele sente estar escapando por entre os dedos. Você já viveu algo assim? Já passou pela confusão de ouvir alguém que te destruiu emocionalmente agora falar em cura, em valor, em destino? Essa confusão é natural, mas é justamente aí que mora o perigo. O narcisista não volta por amor, mas por ego. Não volta porque mudou, mas porque perdeu o acesso ao alimento emocional que você fornecia. É como se um viajante faminto encontrasse novamente a fonte que ele acreditava ser eterna. Mas o que ele quer não é nutrir-se da água com gratidão, é drená-la até a última gota. Há uma história simbólica que ajuda a entender essa dinâmica. Imagine uma pessoa que passou anos negligenciando uma flor rara, nunca regava, nunca cuidava, até que um dia a flor, exausta, deixa de florescer. Só então essa pessoa volta com o regador nas mãos, falando em carinho, em cuidado, em mudança. Mas não porque aprendeu a amar, e sim porque percebeu que perdeu algo precioso e não suporta perder. Você, que está despertando espiritualmente, precisa ver além das palavras bonitas. Precisa perceber o movimento por trás do discurso. A verdadeira transformação não acontece por perda, e sim por consciência. E o que ele te oferece agora é um teatro, cuidadosamente ensaiado, emocionalmente calculado. O amor verdadeiro não aparece quando você se afasta. O amor verdadeiro está presente mesmo quando não há garantias. Ele floresce na liberdade, não na tentativa de reconquista desesperada. Você já parou para refletir por que certas pessoas são atraídas por você? Por que situações abusivas se repetem? Talvez porque você carrega uma luz rara, uma autenticidade que incomoda, uma força silenciosa que eles tentam capturar. O narcisista reconhece essa luz, mas não sabe amá-la, só sabe tentar possuí-la. E aqui está a verdade que liberta. Você não precisa mais se queimar para iluminar ninguém. Sua luz é sagrada, e quem for digno dela jamais tentará apagá-la ou manipulá-la. Quando ele voltar com promessas doces, com palavras escolhidas para tocar seu coração, respire fundo, observe, lembre-se do ciclo. Você já viu esse filme, e agora você tem o poder de não assistir à continuação. Se você já passou por essa fase da sedução forçada, se reconhece esse momento em sua própria história, escreva nos comentários. Eu escolho ver com clareza. Essas palavras são um compromisso com sua intuição, com sua lucidez, com a verdade que você já sente dentro de si. Estamos juntos nesse caminho de libertação, e o seu despertar é um farol para muitos que ainda vivem nas sombras da manipulação. 4. O teatro da superação. A farsa da felicidade. Quando todas as outras tentativas falham, a manipulação emocional, a sondagem, a sedução forçada, o narcisista recorre a uma das encenações mais previsíveis e teatrais: a falsa superação. Como um ator que precisa de plateia, ele cria a ilusão de que seguiu em frente, que está melhor do que nunca, que sua ausência foi insignificante. As redes sociais se tornam o palco principal dessa performance. Ele começa a postar fotos sorridentes, cercado de pessoas, em ambientes que transparecem sucesso e leveza. Frases de autoajuda aparecem com frequência,
como se de repente tivesse atingido um estado elevado de consciência ou paz interior. Muitas vezes, ele até assume hábitos que você desejava que ele tivesse, como meditação, cuidado com a saúde, leitura de livros espirituais, tudo cuidadosamente exposto para que você veja. Mas há algo que você precisa reconhecer com clareza. Quem realmente está bem não precisa provar isso para ninguém. A verdadeira cura acontece em silêncio. O crescimento interior não exige aplausos, nem precisa ser anunciado publicamente. A paz de espírito é serena, discreta, natural. Ela é sentida, não exibida. Essa encenação não é sobre felicidade real, é sobre provocação. É um jogo psicológico para fazer você duvidar das suas escolhas, questionar sua percepção e, eventualmente, se culpar por ter se afastado. Ele quer que você veja, que você pense. Talvez eu tenha exagerado. Talvez ele tenha mudado. Talvez o problema tenha sido comigo. Mas essa é exatamente a armadilha. O narcisista não está tentando viver de forma plena. Ele está tentando provar que pode viver sem você, mesmo que internamente ainda esteja preso à necessidade de validação. Essa encenação é uma tentativa de manter o controle sobre a sua mente, mesmo sem a sua presença. Você não é o problema por ter escolhido a si mesma. Você não está errada por ter dito basta. A decisão de se afastar não foi impulsiva. Foi uma resposta à dor acumulada, à ausência de reciprocidade, à constante sensação de ser invisível dentro da relação. O fato de ele ainda tentar te atingir, mesmo sem contato direto, revela que você continua sendo uma presença viva na mente dele. Mas não por amor, e sim pela perda do domínio que ele acreditava ter garantido. É obsessão, não superação. É frustração disfarçada de indiferença. Você tem o direito de não assistir a essa peça. Você tem o direito de se preservar, de não permitir que a narrativa dele influencie o seu processo de cura. Enquanto ele se ocupa em construir uma imagem superficial para te atingir, você pode estar usando sua energia para crescer de verdade, com profundidade, com consciência, com verdade. 5. A última cartada. A tentativa de culpabilização. Quando todas as tentativas anteriores falham, o colapso silencioso, a sondagem disfarçada, a sedução forçada e até mesmo o teatro da superação, o narcisista recorre à sua última arma: fazer você acreditar que o mal da história é você. Essa é a cartada mais suja, a mais distorcida, mas também a mais eficaz contra pessoas sensíveis, compassivas e empáticas como você. Porque ele sabe exatamente onde tocar, no seu senso de responsabilidade, na sua consciência, na sua humanidade. Ele distorce os fatos, reescreve a história e se apresenta como a verdadeira vítima, ferido, rejeitado, traído por alguém sem coração. E esse alguém é você. Frases como "você me usou", "depois de tudo que fiz por você, é assim que me trata", "você virou uma pessoa fria", começam a surgir sutilmente. A culpa é lançada sobre seus ombros como um peso antigo que você já carregou antes e que ele sabe que você tem dificuldade em deixar cair. Ele te acusa de ser tudo aquilo que, no fundo, ele próprio foi durante a relação. Houve uma história marcante de uma mulher que, ao sair de um relacionamento profundamente abusivo, ouviu do ex-parceiro que ela havia o destruído emocionalmente. Isso depois de anos sendo desvalorizada, ignorada, manipulada. Mesmo sabendo racionalmente que ele estava distorcendo tudo, ela sentiu culpa. Sentiu como se tivesse falhado com alguém que nunca se importou verdadeiramente com ela. Essa é a armadilha mais perigosa, porque quando a manipulação emocional é bem-sucedida, a vítima começa a se questionar, começa a pensar: será que eu fui dura demais? Será que ele realmente tentou? Será que eu me tornei igual a ele? E é nesse momento que o narcisista tenta reabrir as portas que você já havia fechado com tanto esforço. Mas aqui está a verdade nua e crua. Você não é responsável pelo vazio que ele sente. Você não é responsável pelo sofrimento que ele experimenta ao perder o controle sobre você.
O que ele chama de dor não é saudade real, é a ausência de poder. É a frustração de não poder mais te manipular. É o ego ferido gritando porque perdeu a fonte que o alimentava. Pessoas como você, com coração puro, tendem a se culpar até pelo que não fizeram. E é por isso que essa estratégia é tão cruel. Ela se aproveita da sua luz, da sua consciência, da sua vontade de fazer o bem, para te aprisionar de novo. Mas culpar-se por ter se libertado não é nobre, é injusto. É como acorrentar-se voluntariamente após já ter quebrado os grilhões. A culpa que você sente não é sua. É o eco de anos de condicionamento. É o resultado de palavras repetidas até parecerem verdades. Mas elas não são. Você não quebrou ninguém. Você apenas se levantou. Você não abandonou. Você se resgatou. Você não mudou. Você despertou. E a verdadeira libertação começa quando você olha para dentro e diz com firmeza: eu escolho minha paz. Eu escolho minha dignidade. Eu escolho a minha verdade. Se você já passou por essa fase da culpabilização, se sentiu o peso dessas palavras jogadas sobre você, compartilhe nos comentários. Eu não sou culpada por me libertar. Vamos criar juntos um espaço de cura onde a verdade é restaurada e a culpa finalmente perde sua voz. Você não é o que ele disse que você é. Você é o que você escolhe ser a partir de agora. Uma pessoa livre, consciente, íntegra. E isso ninguém pode distorcer. 6. A vigilância silenciosa. O stalking emocional. Mesmo quando parece que o narcisista desistiu, quando ele para de te procurar diretamente, quando não há mais mensagens nem tentativas de contato, você precisa entender que ele não sumiu. Ele apenas mudou de estratégia. Ele entrou no modo vigilância silenciosa. Ele continua te observando nas redes sociais, perguntando sobre você para amigos em comum, tentando captar qualquer sinal de que você ainda pensa nele. Ele quer saber se você está bem, se seguiu em frente, se sua indiferença é genuína ou apenas uma fachada. Essa é uma fase particularmente insidiosa porque muitas pessoas acham que o narcisista finalmente desistiu. Mas a verdade é que ele só ficou mais sutil, mais cuidadoso. Ele aprendeu que as abordagens diretas não funcionam, então agora ele opera nas sombras. Você já percebeu como ele sempre parece saber coisas sobre sua vida? Como ele aparece nos lugares que você frequenta? Como ele curte uma foto antiga sua por acaso? Isso não é coincidência, é vigilância emocional. O que você precisa entender é que essa obsessão em te vigiar não é amor. É incapacidade de aceitar a própria irrelevância na sua vida. É a necessidade desesperada de se sentir ainda conectado a você, mesmo que seja apenas como um espectador não autorizado. Você, que está despertando para a sua verdadeira natureza, precisa aprender a proteger sua energia mesmo dos olhares invasivos. Porque sua jornada de cura não pode ser contaminada pela presença tóxica de quem escolheu ficar para trás. Uma coisa fascinante que eu observo em pessoas como você é essa capacidade intuitiva de sentir quando estão sendo observadas. Você pode não saber explicar, mas você sente, não é? Essa intuição é um presente, é sua proteção espiritual te alertando. A melhor forma de lidar com essa vigilância não é confrontar diretamente, é viver sua vida com autenticidade, mas com sabedoria. É compartilhar sua jornada com quem realmente importa, não com quem está apenas coletando informações. Lembre-se, você não precisa se esconder, mas também não precisa se expor desnecessariamente. Sua vida é um livro sagrado que nem todos merecem ler. 7. A substituição desesperada, o reflexo da sua ausência. Quando o narcisista finalmente entende, no fundo da alma, que você não vai mais voltar, que não vai mais reagir às investidas nem aos jogos de manipulação, ele entra na fase mais ilusória e autodestrutiva de todas, a substituição desesperada. Ele parte em busca de alguém que possa preencher o buraco que você deixou, não por amor,
mas por necessidade de controle e validação. Essa substituição acontece rapidamente, como se ele estivesse tentando provar algo para si mesmo, para os outros ou até mesmo para você. Mas a pressa em seguir em frente não é libertação, é desespero. Ele não está apaixonado, ele está carente da fonte que alimentava o ego ferido dele, você. É comum vermos casos em que pouco tempo depois do término, o narcisista já está em um novo relacionamento, postando fotos sorridentes, declarações apaixonadas, vivendo publicamente o que parece ser uma história perfeita. Mas se você observar com atenção, verá que há algo forçado ali. Ele tenta replicar o que vocês viveram, como se estivesse encenando um roteiro decorado. Os mesmos lugares que visitavam juntos, os mesmos apelidos, os mesmos gestos de afeto. É como se ele estivesse tentando copiar o brilho de uma estrela com uma lâmpada fria. Uma mulher uma vez compartilhou que depois de se afastar de um relacionamento abusivo, percebeu que o ex começou a levar a nova parceira exatamente aos lugares que eles frequentavam, publicando frases que antes dizia só para ela. Isso não a machucou, isso a libertou, porque ficou claro, não era sobre ela, era sobre o que ela fazia ele sentir, era sobre o controle, o reflexo, a imagem. Mas o narcisista pode copiar tudo, menos a sua essência, porque você era única, era autêntica, era escolhida, e ele sabe disso, mesmo que jamais admita. Essa tentativa de recriação só reforça que, no fundo, ele continua preso a você, comparando, tentando suprir o vazio com réplicas que nunca alcançam a profundidade da conexão que vocês tiveram. A nova pessoa pode até receber a atenção que você tanto desejou, mas com o tempo, ela também perceberá que está sendo usada como uma extensão do passado. E o ciclo, infelizmente, tende a se repetir, porque o narcisista não busca amor verdadeiro, mas sim um espelho que reflita o que ele quer ver de si mesmo. Você não precisa competir com ninguém. Você não precisa se sentir ameaçada por uma substituição que é, na verdade, uma sombra pálida do que foi real. Porque o que vocês viveram, apesar da dor, foi marcante. E o mais importante, te fez despertar. Você não é descartável. Você é insubstituível. Se você já passou por essa fase, viu o narcisista tentando seguir em frente como se você nunca tivesse existido, compartilhe nos comentários. Eu sou insubstituível. Essa declaração não é arrogância. É reconhecimento do seu valor, da sua luz, da sua verdade. Lembre-se, sua existência não é algo que pode ser replicado. Sua presença foi um presente que ele nunca soube como receber e que agora, mais do que nunca, ele sabe que perdeu. Para sempre. Você chegou até aqui e isso já é uma prova imensa da sua força e determinação. Nesta jornada que fizemos juntos, você descobriu as 7 fases do desespero narcisista quando alguém especial como você decide parar de jogar o jogo dele. Você entendeu que quando você se afasta, quando para de reagir, quando escolhe o silêncio como resposta, você não está apenas terminando uma relação, você está quebrando um ciclo. Você está se libertando de uma prisão emocional que te mantinha pequena, diminuída, sempre questionando seu próprio valor. Você viu como o narcisista passa pelo colapso silencioso, pela sondagem desesperada, pela sedução forçada, pelo teatro da superação, pela culpabilização, pela vigilância silenciosa e pela substituição desesperada. Tudo isso enquanto você, finalmente livre, pode focar no que realmente importa, sua própria jornada de crescimento e autodescoberta. Mas o mais importante que você precisa entender é isto: você não foi escolhido para sofrer, você foi escolhido para despertar. Você foi escolhido para mostrar que é possível se libertar, que é possível dizer não para quem não te valoriza, que é possível escolher a si mesma sem culpa. Sua jornada até aqui não foi em vão.
Cada lágrima que você derramou, cada noite que você passou em claro, cada momento que você se questionou, tudo isso foi parte do seu processo de despertar. Porque você precisava passar por isso para descobrir quem você realmente é. Uma pessoa forte, resiliente, capaz de amar verdadeiramente e, mais importante ainda, capaz de se amar. O narcisista pode continuar tentando te atingir, pode continuar tentando provar que superou você, pode continuar na obsessão silenciosa, mas você está livre, você está em paz, você está escolhendo a si mesma todos os dias. E se você ainda sente dor, se ainda há momentos de dúvida, se ainda se pergunta se fez a coisa certa, eu quero que você saiba, isso é normal. Isso é humano, isso é parte do processo de cura, mas não deixe que essa dor te faça voltar atrás. Não deixe que essa dúvida te faça questionar seu valor. Você é luz, você é amor, você é força e, mais importante, você é livre. E se você sente que há ainda mais para descobrir sobre sua jornada como pessoa escolhida, como alguém que está despertando para seu verdadeiro propósito, eu te convido a conhecer meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Nele, eu aprofundo tudo o que falamos aqui e te ajudo a entender por que você passou por isso, qual o propósito maior por trás da sua dor e como usar toda essa experiência para se tornar a pessoa que você foi destinada a ser. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se este vídeo tocou seu coração, se você se identificou com essa jornada, eu quero te convidar para algo ainda mais profundo. Nos comentários escreva: eu escolho a minha paz. Essas 5 palavras são uma declaração de liberdade, uma afirmação de que você não vai mais aceitar migalhas quando merece o banquete completo. Lembre-se, você não está sozinha nessa caminhada. Existe uma comunidade inteira de pessoas escolhidas despertando junto com você, descobrindo seu valor, escolhendo sua paz. Se inscreva no canal porque temos muito mais conteúdo transformador chegando. Dê um like neste vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvi-la. E compartilhe nos comentários sua experiência, sua força, sua jornada. Você não é mais uma sobrevivente. Você é um guerreiro que decidiu nunca mais se ajoelhar diante da dor. Você é uma luz que decidiu brilhar, independente de quem tenta te apagar. Continue brilhando, continue escolhendo você. Continue sendo a pessoa extraordinária que você sempre foi, mas que agora finalmente sabe quem é. A luz em mim honra a luz em você. Até o próximo vídeo.